Boa noite, os irmãos que estão aqui na nossa igreja. Boa noite, você que está nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, do seu lar. Nós vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, louvado seja o teu nome, digno de toda a honra e de toda a glória. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez termos o privilégio de estarmos aqui nessa casa de oração, prestando um culto a Ti. Senhor, toma-nos em Tuas mãos, Senhor, usa-nos como instrumentos Teus, para que tudo aquilo que fizermos aqui na Tua casa, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, que Tu possas ter uma bênção especial para cada coração, que Tu possas estar falando a cada coração que acessar esse culto, Senhor, em qualquer dia, em qualquer momento, que a Tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar em cada coração, no nome de Jesus, amém. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus, mas antes eu quero pedir a você que está nos assistindo, se você puder fazer aquilo que nos ajuda muito, que é compartilhar esse culto com outras pessoas, que você possa dar uma paradinha, né, entrar aí em compartilhar esse culto com outras pessoas, pedir para amigos seus, parentes seus, se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós temos um canal também lá, Primeira Igreja Batista em São José do Embaçaí. Então você pode se inscrever e ajudar a desenvolver esse trabalho para a obra de Deus. Nós vamos estar louvando ao nosso Deus com o primeiro cântico, Tu és bom. O Senhor é bom e a misericórdia dele é para sempre. Nós vamos estar louvando ao nome do nosso Deus. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és, Te adorarei. Aleluia, aleluia, Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
Amém. Nós vamos estar nesse momento dando oportunidade para aqueles que querem entregar os dízimos e as ofertas. Você que está nos assistindo pela internet, se quiser colaborar com a obra do Senhor, nós sempre damos a oportunidade de colocar a conta e o CNPJ da nossa igreja. Você pode estar ajudando com qualquer valor. Nós vamos estar nesse instante também colocando diante de Deus os nossos pedidos, a nossa coluna de oração, que tem a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos assistem pela internet, o senhor Daniel, que é pai do irmão Eliezer, a Cleide Portugal, que pede pela sua família, pede oração por ela também, a Carmen, problemas de saúde, família, a Marisa, amiga da nossa irmã Francisca, nosso irmão Wellington, a Viviane, o Elcio, o Henrique, o Luiz Henrique, o Carlinhos, a Edmeia, mãe da nossa irmã Edir, a Rosane Carrara, irmã do nosso irmão Wilton, a irmã Edna também, que sofreu um acidente doméstico, tomou um tombo e se recupera também, de uma luxação no braço também, bateu com o joelho, então vamos estar orando pela irmã Edna, o André, que pede pela Adriana, o Anderson Silva, filho do Amaro, a dona Marlene, mãe da Cristina, os irmãos Deusi, Francisca, Maria Nazaré, Maria Elita, Thaisa, Carlos Mendes, os médicos, os enfermeiros, a cura para a doença Covid-19, o bairro de São José, Maricá e autoridades. Senhor, nesse instante nós queremos, antes de tudo, te agradecer pelas ricas bênçãos recebidas, pelo teu cuidado em nossas vidas, Senhor, pelas tuas respostas às nossas orações. Mais uma vez, Senhor, nós chegamos diante do teu altar no nome de Jesus, Pai, para poder pedir, Senhor, por essas pessoas que foram aqui citadas, pedir pelas suas necessidades, que tu possas estar entrando com providência em cada vida, Pai. Senhor, abençoa os outros pedidos que foram feitos também. Aceita o Senhor aí diante do Senhor e responde conforme a tua vontade. Abençoa a tua igreja, Pai. Desperta a tua igreja, Pai. Não deixa, Senhor, que nós possamos, Senhor, nos esconder nesse momento difícil, mas muito pelo contrário, nós possamos cerrar fileiras, Senhor, e, Senhor, saber da nossa responsabilidade, que é estar aqui orando, que é estar te prestando um culto, Pai. Não deixa, Senhor, que os irmãos fiquem desatentos a isso, porque sabemos, Pai, que a tua volta, Senhor, está iminente. Cremos nisso. E, Senhor, estamos esperando a tua volta. Amém. Não deixa, Senhor, que a tua igreja ou que irmãos da tua igreja, Pai, fiquem desapercebidos disso, mas que eles possam estar despertos, Senhor, para essa realidade. Amém. Senhor, Senhor, que tu possa, Senhor, estar nos enchendo com o teu Espírito Santo, para que possamos fazer a tua obra de acordo com a tua vontade. Aleluia. No nome de Jesus, amém. Amém. Continuando a louvar ao nosso Deus, nós vamos estar entoando mais um louvor, Ousado Amor. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo,
nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que desde as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Nós vamos estar refletindo agora na palavra de Deus. A gente quer dar uma boa noite, a irmã que está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe. Nós vamos estar refletindo no tema Deus usa quem Ele quer. E você que está nos assistindo pela internet, você pode conosco acompanhar o texto que está em Juízes capítulo 11, versículos de 1 a 40, fala de um juiz chamado Jefté. Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté
e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Porque, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso, tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe príncipe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora em paz. Porém, Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Por quê? Subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, a qual igualmente não consentiu, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Sion não confiou em Israel para este passar nos limites. Antes Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque,
filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não lhe deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente me deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta de minha casa, me vieram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu à sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me, pois, deixa por 2 meses que vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos, Senhor, a aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Porque nós lemos o texto de uma maneira completa, desde o momento em que começou ali o chamado desse homem, de Jefté, até a conquista pela qual Deus o convocou. Nós tínhamos que completar o quadro, para que a gente pudesse ter uma ideia do que aconteceu aqui com esse homem. Mas, se nós formos andar um pouco para trás aqui no texto, e ir no capítulo 10, nós vamos ver que, por que Deus levanta esse homem? Mais uma vez, o pecado de Israel contra Deus os fez perder as batalhas, os fez ser escravos, os fez mais uma vez serem oprimidos. Então tudo aquilo que estava acontecendo, Amon vindo em direção a Israel e exigindo as terras que já pertenciam a Israel no momento em que ele entrou na terra prometida e desapossou aquela terra, Jefté entende que o desapossar da terra foi obra de Deus, e ele inclusive fala isso no momento em que ele chega diante de Amon e ele coloca ali a questão diante daquele rei. Antes um pouco a gente vê Israel pecando e Deus já ficando chateado com aquela situação.
tá? Ele já tinha se cansado, vamos dizer assim, com aquela situação. Por quê? O povo voltava a pecar novamente, ele tinha que levantar mais um juiz. Jefté era mais um juiz que se levantava para livrar o povo da opressão. Deus, no capítulo 10, ele chega a dizer ao povo: vai lá, pede aos deuses que vocês têm seguido, os deuses dos filisteus, os deuses dos edomitas, o Deus daquelas nações que estão perto de vocês, dos amorreus, pede a eles, talvez eles livrem vocês desse momento de escravidão, desse momento de opressão. E aí o povo se desespera quando ouve isso de um profeta de Deus, essa informação vinda direta de Deus. Mas eles se desesperam, mas eles continuam buscando a Deus. E aí eles começam a jogar os deuses fora e começam a clamar com mais intensidade a Deus. Aí Deus, ele fica sensibilizado com aquela busca. Mais uma vez, ele usa de compaixão. E quem é que ele levanta? Jefté. Deus usa quem ele quer. Às vezes a gente vê pessoas que estão muito longe de Deus, pessoas que estão se sentindo fracas, pessoas que estão numa posição até de miserabilidade, miseráveis, né? Estão no fundo do poço, vamos dizer assim. Pessoas que a sociedade não dá valor nenhum àquela pessoa. Essa era a situação desse homem. Esse homem, ele não tinha valor nenhum naquela sociedade. Olha o versículo 1, o que diz? Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. O texto, ele diz, em primeiro lugar, que ele era um homem o quê? De valor. Então, por mais que aquela pessoa seja vista pela sociedade como aquela pessoa que não grata, aquela pessoa que não é agradável aos olhos da sociedade, Deus, ele olha para uma pessoa e vê valor nela. Então foi a partir desse valor que Deus trabalhou na vida desse homem. E Deus vê valor em cada criatura sua. Nenhuma criatura sua deixa de ter valor aos seus olhos. Isso é algo para a gente aplicar na nossa vida. Isso é algo para você que está nos assistindo pela internet aplicar na sua vida também. Porque às vezes as pessoas vão começar a ouvir essa mensagem e pensar assim: meu Deus, eu não tenho valor. Qual o valor que eu tenho? Se diante dos homens você não tem valor, se diante dos homens você não tem honra, porque aquele homem não tinha honra. Aquele homem, ele era visto pela sociedade como filho de uma prostituta, como se ele tivesse herdado aquela prostituição que era uma coisa que a mãe fazia. Mas ele carregou em si aquilo que era a história da sua mãe. Ele carregava uma história herdada por alguém. Às vezes acontece isso na vida das pessoas, claro que sim. As pessoas olham para a origem daquela pessoa e criticam. Ah, mas olha só o pai, olha só a mãe, olha só a herança de família que essa pessoa tem. Então essa pessoa já veio ao mundo, ela já vem desvalorizada, sem honra. E era o caso desse homem, Jefté. Ele já veio sem honra. Era culpa dele, a mãe dele, ter sido prostituta? Claro que não. Mas ele acabou herdando o quê? A história pregressa da sua família. Esse homem não tinha honra, esse homem não tinha casa. A primeira coisa que os filhos, os seus irmãos, por parte de pai, fizeram foi: você não tem casa aqui, você vai embora, você não tem herança, você não tem o respeito, você não tem o amor da família. Olha,
você perder o amor da família, porque o amor desse mundo, às vezes é difícil a gente achar um amor verdadeiro nesse mundo, né? Uma amizade sincera, é difícil de achar uma amizade sincera. Aquela amizade, quando você precisa dele, você sabe que pode contar com aquela pessoa. É difícil. Mas o amor da família é aquilo que às vezes sobra na sociedade, né? E você se agarra a esse amor da família. E quando você não encontra o amor dentro da sua própria família, aí o que te resta? Eu posso ficar imaginando a mente daquele homem. Não lhe restava nem o amor da família, que os seus próprios irmãos não queriam ele, não aceitavam ele como parte da família. E aquele homem foi jogado fora da sua casa, não sobrou nada. Aquele homem não tinha nada de valor naquele momento, mas tinha o amor de Deus. Ele tinha uma casa, Deus tinha uma casa para ele, um lugar para ele. Deus tinha respeito para ele, reservado respeito para ele. No momento oportuno, esse homem foi respeitado. Ele falou como líder do povo de Deus. Então ele pegou aquele homem valoroso, tirou daquela sociedade que não valorizava, muito pelo contrário, né? Desprezava. E Deus faz isso também com você. Se você está se sentindo sem valor nesse momento, nas mãos de Deus você tem muito valor, pode ter certeza. Ele está olhando para você, olhando algo precioso para Ele. Você tem muito valor para Deus. Em segundo lugar, Deus não se importa com a história que está escrita ou que está sendo escrita, porque Ele quer escrever uma nova história. Nós cantamos, nós vamos cantar, melhor dizendo, uma nova história Deus tem para mim, tá? E aqui, esse homem, ele tinha uma história de desprezo familiar. Aí a gente vê que no versículo 3 diz assim: então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos. Ele fugiu. Ele não tinha como ficar diante daquela realidade onde ele estava. Esse homem, ele também, quando ele foge, diz assim o texto: e homens levianos se juntaram a Jefté e saíram com ele. Eu estava procurando as outras traduções, o que diz de levianos. Diz assim na Nova Tradução Linguagem de hoje: levianos chama-se ordinários. Na Nova Versão Transformadora, vadios. Aquele homem, ele sai e começa a escrever a sua história também com as companhias nas quais ele vive. Ele se torna um homem, assim, olhado pela sociedade como um homem marginalizado, até com as companhias nas quais ele está andando, né? Então, muitas pessoas, elas também, quando estão vivendo a sua história, estão cercadas de pessoas que em suas histórias, elas encontram também uma realidade muito parecida, né? Como falta de amor, falta de valor, como nós estamos falando, marginalidade, pessoas que se juntam para se drogar, pessoas que se juntam para se prostituir, pessoas que se juntam para beber, pessoas que se juntam para fazer as suas farras, se juntam por N motivos, tá? E a história da sua vida é aquela ali, as companhias são aquelas ali, tá? Mas olha o que Deus faz. Deus olha para aquele homem, para aquele bando de pessoas levianas e vê assim: peraí, a oportunidade do meu povo está ali com aquele homem junto daquelas pessoas levianas e ordinárias. Olha o que Deus, como é que Deus consegue enxergar uma pessoa
que está vivendo uma história na qual as pessoas já devem pensar assim: a história desse homem aí vai ser um final muito infeliz. Não pode ser um final feliz. E olha, tem muitas pessoas que estão vivendo as suas histórias, e quando contadas, nós podemos até finalizar dizendo: o final da história dessas pessoas vai ser a morte. O final da história dessas pessoas vai ser mesmo o fundo do poço. O final dessas pessoas vai ser a destruição. Para elas não tem mais jeito. A história delas já acabou. A gente muitas vezes fala isso, né? A história dele já acabou. Ele já não tem nem história para contar, porque a história dele nem merece ser contada. Tem pessoas que falam até assim, né? Ele já está esquecido, já não vale mais nada. Pois Deus pega aquele homem que tinha aquele histórico familiar, aquele homem que tinha histórico passado, como nós falamos, pega aquele homem que estava vivendo uma realidade totalmente difícil de ser aproveitada, que Deus poderia muito bem pegar uma pessoa já, né, pronta e aceita pela sociedade. Mas Deus escolhe aquele homem que não era aceito, que a história era uma história triste, uma história totalmente fora da realidade daquela que ele estava querendo escrever. Ele pega: vem cá, esse contexto aqui não é o seu, vou tirar desse contexto histórico e vou te colocar no meu contexto histórico, Jefté. E é assim que Deus faz conosco. Nós podemos estar no pior contexto histórico da vida de um ser humano. Deus, ele chega lá e fala assim: não é essa história que eu quero para você. Aí você: Senhor, tem outra história para mim? Então eu quero, então vem cá. Deus pega aquela pessoa e começa a escrever uma nova história para aquela pessoa. A história de Jefté foi diferente, foi escrita de forma diferente, não como aquela que estava já acontecendo. Ele pega aquele contexto histórico e transforma a vida daquele homem no libertador de Israel. Então a gente pode experimentar o seguinte: quando Deus ele tem um objetivo para a nossa vida e ele tem oportunidade de encontrar alguém que abre o seu coração dizendo: Senhor, eu quero uma nova história para mim, eu quero ser usado por Ti. Ele vai, tira aquela pessoa daquele contexto e coloca em uma nova realidade de vida. Escreve uma nova história. Deixa Deus escrever uma nova história para você também. Deus, Ele quer usar pessoas que colocam tudo diante dele. Esse homem, ele tinha também essa característica, Jefté. Ele colocava tudo diante de Deus. E aquelas pessoas que estavam ali com Jefté, eles começaram a entender isso. No versículo 9 diz assim: então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Olha como é que ele coloca aquilo que ia acontecer diante de Deus. Olha, se eu for para lá e o Senhor me der a vitória, aí eu vou ser chefe. Ele sabia que eu não estava indo para vencer uma batalha, porque ele tinha condições de vencer aquela batalha, mas sim que Deus, se quisesse, poderia dar a vitória a ele. Olha como é que é diferente. Quando nós temos essa percepção de colocar aquilo que vai acontecer diante do Senhor, diante da sua providência, Deus é que ia providenciar a vitória. Então Deus podia usar aquele homem. Então, quando nós colocamos dessa forma,
o Senhor me der, o Senhor fizer, aí Deus vai fazer. Nós temos que deixar na mão dele tudo que vai acontecer. No versículo 10, ele vai com aqueles homens também, porque Deus é por testemunha, senão ele não ia não, porque ele estava acostumado com a realidade dos homens, mas ele confiava na realidade de Deus. No versículo 10 diz assim: e disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Ele não foi confiado nos homens não, porque ele não podia confiar naquela cidade, ele não podia confiar na sua própria família. Mas quando aqueles homens falam assim: Deus será testemunha, eu falei: se Deus é testemunha, então eu vou, então eu creio. Ele colocava toda a sua confiança que Deus iria naquele momento presenciar aquilo tudo que estava sendo feito diante daqueles homens. Bom, se nós vamos colocar diante de Deus, então eu creio não nos homens, eu creio em Deus, e nisso eu vou me apegar. É dessa forma que nós temos que viver, crendo em Deus, se apegar nele. Uma outra coisa também que ele coloca diante de Deus, ele diz assim no versículo 11: assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe de príncipe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor. Então, se nós vamos acreditar e que algo vai acontecer na nossa vida, tudo aquilo que dissermos, temos que ter a consciência de que, bom, eu estou falando na presença do Senhor, então isso vira um propósito na nossa vida, um propósito, não um propósito no meu coração, firmado no meu coração, para o meu coração, para mim, eu vou fazer porque eu falei, não, eu vou fazer porque eu firmei esse propósito diante de Deus. E olha, quando nós fazemos isso, nós fazemos propósito diante de Deus, firmamos a nossa vida, eu vou agir assim. Você não pense em, peraí, eu vou trair a minha palavra. Quando você toma esse tipo de atitude, você pensa assim: não, eu não vou trair a minha palavra, eu vou trair a Deus se eu não fizer isso. Então ele fala tudo aquilo que estava acontecendo diante de Deus, se coloca diante de Deus e diante do povo e diz: eu vou ser chefe, eu vou agir dessa forma aqui, e vou agir segundo a palavra de Deus e segundo a palavra que foi empenhada entre todos nós aqui diante de Deus. E é bom nós colocarmos tudo diante de Deus, colocarmos a nossa família diante de Deus, colocarmos o nosso trabalho diante de Deus, colocarmos principalmente a nossa vida diante de Deus. E em último lugar, Deus, Ele quer usar pessoas que se submetam à sua justiça. Deus, Ele é amor, Ele é bondade, Ele é mansidão, Ele é longanimidade, Ele é tudo. Mas Jefté, ele coloca a justiça de Deus naquele momento diante das afirmações daquele rei. Aquele rei afirmava uma série de coisas: olha, vocês foram lá, vocês conquistaram a terra que não era de vocês, era minha, fez várias exigências. Aí vem Jefté e conta toda a história da conquista daquela terra. Quando ele conta toda aquela história, nós podemos ver o quê? Que Jefté conhecia a justiça de Deus, conhecia toda a história daquela região e sabia tudo aquilo que Deus tinha feito naquela região.
As conquistas todas, ele chega no final e fala assim: aquilo que Deus desapossou, nós não vamos possuir. Aquilo que o nosso Deus desapossou. Deus desapossou para quem? Para Israel. Então ele confiava que a justiça de Deus já tinha sido feita para ele. Então ele confiava na justiça de Deus. Aquele que confia que é o Senhor que nos dá aquilo que temos. Olha, ele sabia que ele podia entrar naquela batalha baseado na justiça de Deus, porque eles tinham recebido aquela conquista do Senhor. Aquilo que Deus nos dá é a conquista dele. O ser humano não pode tirar, o diabo não pode tirar. Não pode haver contestação diante de nós, porque se vivemos na presença do Senhor, é Ele que nos dá tudo aquilo que temos. Ele não queria procurar o mal naquele momento contra Amon, mas Amon queria a guerra e o mal contra ele. E ele, naquele momento, ele chega diante de Amon e fala: por que você veio buscar o mal contra mim? Olha, ele se baseia nisso, na confiança de causa que ele tinha. Ele sabia que estava defendendo uma causa que era justa. Quando nós formos entrar em discussão sobre algo, nós temos que analisar muito bem: peraí, será que essa causa é justa? Será que eu posso realmente estar batalhando por uma justiça que realmente eu tenho abraçado que é a correta? Porque a gente tem que analisar, a gente não pode ser injusto. Jefté, naquele momento, ele sabia que poderia abraçar aquela causa, porque ele confiava em tudo aquilo que Deus tinha feito até ali. E muitas vezes nós entramos em guerra contra alguém, né, e queremos exigir algo. Isso daí nós temos que parar para pensar: será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou entrando numa questão que é realmente justa? Será que eu estou agindo com justiça? Porque nós temos que agir assim, dessa forma. Se formos pedir para Deus: Senhor, faça justiça, temos que tomar cuidado, né? Porque se a gente pedir justiça e a gente estiver defendendo a causa errada, a justiça vai vir contra nós. A gente tem que parar para perceber isso também. Naquele momento, Jefté, ele falava: eu confio em Deus. Ele chega no versículo 27, ele diz assim: tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. Aí ele chega para Amon, e fala assim: o Senhor que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Então, quem ia julgar a batalha aqui era Deus. Amon estava defendendo uma causa na qual não era justa, e Israel defendendo uma causa que era justa. Então nós temos que levar as nossas causas para Deus e pedir assim: Senhor, julga. Mas nós temos que, né, saber aquilo que nós vamos levar para Deus, para que Ele possa usar as nossas vidas com justiça também. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos estar nesse momento louvando a Deus com mais 2 cânticos. Primeiro é Galileu, e depois nós vamos estar cantando uma nova história, e vamos estar encerrando.
deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou em grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo no seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Uma nova história. É a história que foi escrita para a vida de Jefté e a história que pode ser escrita também para a nossa vida. A história escrita por Deus. Sai de tua tenda, ó filho meu,
te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. História Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei
sua boca te abençoarei. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Pai, nós queremos te pedir, usa-nos, Senhor. Mesmo em meio às nossas imperfeições, mesmo, Senhor, a realidade que muitas vezes nos alcança, que tem alcançado muitas pessoas nesse mundo, mas, Senhor, a despeito da realidade que cada um, Senhor, está vivendo, que Tu possa, Senhor, fazer aquilo que Tu fazes em nossa vida, nos buscar, Senhor, nos dando valor. Assim como foi Jefté, Pai, usado pelo Senhor, que nós sejamos usados por Ti. E, Senhor, usa aquele, Senhor, que nesse momento está se sentindo sem valor, se sentindo sem amor, sem honra, sem casa, sem lugar, sem história, ou com uma história destruída, Pai, mas que Tu possa estar resgatando este, Senhor, e trazendo para a Tua realidade, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém.